A gente já mexeu com muita coisa aqui no nosso sítio, mas hoje eu vou falar pra vocês o que realmente deu lucro. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se inscreve e deixa o joinha. Comenta aí, gente, se você mora num sítio também, o que é que vocês mexem, o que é que vocês já mexeram que entraram uma rendinha para o sítio. Aqui, gente, como todo mundo sabe, né, que acompanha nós há mais um tempinho, se você tá chegando agora, você pode estar passando os videozinhos aí do nosso canal, que vocês vão ver o que a gente tem, o que a gente já teve e o que a gente tá mexendo agora. Por enquanto, gente, o sítio tá totalmente parado, já tem uns 6 meses ou mais que tá paradinho aí. Mas a gente já mexeu com porco, criação de suínos, eu vou estar deixando um videozinho aí pra vocês, se eu tiver algum cortezinho aqui. Foi muito porco, gente, e trouxe bastante visualização, inclusive, pro canal nosso aqui. A gente também já mexeu com peixe. A gente já mexeu com vaca de leite, gente. A gente fazia queijo. E a gente já mexeu com gado de corte também. Foi pouquinho e pouquinho tempo, mas deu pra ter uma visãozinha. E também, peixe, eu já falei, né? Já mexemos com peixe, tá? Aqui os tanques, ó. Galinha. Apesar que as galinhas nossas foi pra... não foi muito para venda. E plantação, gente. A gente já mexeu com plantação de 2020, 2021 a 2022. Por aí até 2023, 2024 a gente tá mexendo com plantação. A gente plantou de tudo um pouco, gente. Eu vou falar com vocês de tudo, um pouquinho, para vocês terem uma ideia. Só que lembrando, gente, que isso daí é uma experiência que a gente passou, né? Olha, eu dei uma podadinha aqui na tuga, ficou toda queimadinha. Lembrando que é uma experiência que a gente passou e que eu vou passar aí pra vocês, né? Mas não quer dizer que o que deu certo pra nós vai dar pra vocês e o que não deu certo pra nós não vai dar certo pra mais ninguém, né? Cada um tem o seu jeito. Também, né? Tudo que você fazer aí com Deus na frente dará certo. E na verdade, assim, que também não é coisas que não deu certo, gente. Só vou falar um pouquinho assim, o que trouxe uma rendinha extra aqui pra nós, o que ajudou e o que não deu muito certo. Primeira coisa que a gente mexeu aqui, pessoal, plantação. Aqui no nosso sítio, a gente teve aí plantando, né, lavouras de tomate, de várias verduras e hortaliças. Se eu tiver a fotinha eu vou procurar pra deixar aí pra vocês, gente. Mas era muita coisa, sabe? Eu não sei se é porque a gente começou bem assim, plantando bastante coisa, mas não foi uma coisa que trouxe aquele alto resultado, né? Porque, gente, os insumos tá muito caro e tudo que você planta hoje, gente, infelizmente, você tem que entrar com agrotóxico, né? A não ser que você consegue fazer uma estufa, mas aí também, gente, o valor é muito alto para você iniciar, né? Porque a estufa, a não ser que você consiga um capital de giro aí pelo banco, ou então você já tenha, né? Aí sim, mas só que como a gente não mexeu com essa parte, então eu não posso falar com vocês, né? Sobre plantação em estufa sem agrotóxico. O que a gente mexeu aqui foi com agrotóxico e o valor que entrou pra gente foi muito pouco, pessoal. Não teve aquele alto lucro, né? Tinha, até que tinha, mas só que também quando fosse pôr na ponta da caneta, tudo que gastou, mão de obra, porque a mão de obra não tá barata, gente. O tomate, inclusive, é uma coisa que tem hora que ele tá muito caro, mas também é bastante mão de obra, gente. Direto você tem que estar passando fita, desbrotando, a colheita também, gente. A hora que ele começa a amadurecer, você tem que estar colhendo quase todo dia. Aí não foi aquela coisa que trouxe um bom resultado para nós. A não ser assim, né, que poucos pés, que poucos pés aí você mesmo dá conta de cuidar sem precisar estar pagando, né? Mas na época a gente plantou bastante. O máximo que a gente plantou foi 8 mil pés, parece, gente. Aí é muita coisa mesmo. Então, gente, aí a gente plantou tomate, plantou pimentão. O pimentão é ótimo também, gente. Eu gostei. Pelo menos a mão de obra dele é um pouco mais reduzida. Mas mesmo assim ainda tem bastante gasto com ele. E às vezes o preço barateia muito, gente. É uma coisa que oscila bastante. É o mesmo da hora que tá barato, já tá caro. E o problema aqui é que a gente... nós nunca conseguimos estar indo assim nas feiras, por exemplo, na cidade grande que tem aquelas feiras
Eita, meu Deus, eu esqueci o nome do lugar. Se eu lembrar, eu vou deixar escrito aí, gente. Porque lá é o valor mais alto, né, pra você estar vendendo. Então a gente sempre passava para outras pessoas. Então o valor era sempre mais baixo. Já plantamos então de tudo: tomate, pimentão, repolho, milho. Depois eu vou falar sobre o milho para vocês. E que o milho é uma coisa que deu certo, gente. E foi isso, a cultura que nós mexemos aqui foi essa. Feijão a gente nunca plantou, para ter uma ideia. A abóbora, japonês já plantou. A abobrinha também. A abobrinha é muito boa, gente, mas tem hora que ela barateia demais. Então é isso, gente. A plantação para nós não deu muito certo não, nessa parte aí. Só teve o milho, mas o milho eu vou deixar pro final, porque o milho é uma das coisas que deu certo. Aí depois a gente foi mexer com suíno. Porco. O porco, gente, é o seguinte. O porco muito bom, gostamos. A gente conseguiu encontrar comércio para eles. Conseguimos achar um lugar pra gente comprar o porquinho já bem grandinho. Porque se você pegar o porco muito pequeno também, né, vai demorar entrar começar você ter lucro. Vou até deixar aí, se eu tiver alguma partezinha de vídeo, né, deixar aí pra quem nunca assistiu. Pra quem assistiu já sabe, era lindo demais, gente. Aqueles porquinhos tudo rosa, gordo. Só que a gente mexeu assim um pouco, não vou falar alta escala, né, gente, que a alta escala já é 50, 100 porco, né. Mas pra gente que tinha um chiqueiro pequeno e que tava iniciando, a gente mexeu com bastante porco. O máximo aí foi 20, pessoal. A gente começou com 5, depois já comprou 10, depois 15, depois 20. Até que chegou o dia que a gente parou de mexer. Mas o porco, pessoal, é o seguinte. Ele é um tipo de coisa que é um animal que come, né? Então você tem que estar tratando dele. E as rações no lugar nosso, as coisas são caras, né? A não ser que você tenha contato direto com a fábrica. Ok, filhos pintinhos. Uma fábrica maior de ração para você tá pegando as coisas mais no valor, né? Mas foi uma coisa assim que nós vendeu bastante porco, teve um lucrozinho, mas não foi muito, gente. E também para mexer com porco você tem que ter um capital de giro, ou então um dinheirinho sobrando, pessoal. Porque se você tiver devendo outras coisas, você não consegue manter eles, a não ser que seja pouco. Mas pouco também não compensa, né, para venda. Porque aqui o que nós entendeu? Se você for mexer com porco, você tem que estar mexendo com muito, porque para atender a demanda, para quem pedindo, você ter sempre disponível, né? Porque se você tiver contato com o açougue, ele pedir um porco hoje, você tem que ter. Se ele pedir na semana que vem, você tem que ter. Aí se ele pedir na outra semana você não tiver, ele vai procurar em outra pessoa. Se a outra pessoa tiver direto, você vai perder sua freguesia, né? Então, o porco assim, né? Nós ainda queremos mexer de novo, mas assim, aquele resultado 100% nós não teve. Porque a gente tá mais afastado, né? E nós precisamos de contato, de fábricas de ração, né? Pra gente tá pegando os trem mais no valor. Porque aqui as coisas são muito caras, gente, na nossa cidade. É uma coisa que não tem nem lógica. Então, suíno é mais ou menos, né? Outra coisa que a gente mexeu gado de leite. A gente tava aí com 2 vaquinhas, né? Que eu mostrei pra vocês. Ó, filho, o cachorro tá comendo milho. Gucci. E o gado de leite, gente, é o seguinte. Nós mexeu pra fazer queijo. Nós gostamos muito. Na época o queijo tá um valorzinho bom. Mas, gente, tem um porém. A gente deu certo com gado de leite, queijo, porque a gente tava com 2 vacas e as duas, uma ainda não tinha parido, mas a que a gente tava tirando leite, ela dava um queijo cedo, outro de tarde. Então, o queijo na época tava R$25, R$50 que dava, né, por dia. Mesmo assim, não é muita coisa, né, pessoal? Mas, a gente não teve aquele gasto com ela, porque a gente tinha a silagem de milho, do milho que a gente tinha plantado. Então, a gente não consegue falar assim uma margem de lucro por conta disso, né? Até consegue. Eu acredito que assim, eu não tenho muita experiência, gente. Eu só falo assim o que eu vivi, mas quem poderia falar melhor pra vocês era a Regi, né? Talvez ele venha aqui fazer esse vídeo pra vocês.
Ô, Guti, filho, o cachorro tá comendo milho. Lá tá olhando a galinha. Então, assim, no final do mês a gente tinha um saláriozinho de queijo aí, gente, com uma vaca só. Se a outra tivesse parido, a gente logo ia ter mais produção de queijo, né? Aí foi pouco tempo também, gente. Ah, meu Deus, o cachorro comia. Foi pouco tempo, gente, foi só uns 6 meses. Mas foi uma rendinha que entrou no nosso sítio, né? Vou sentar aqui que eu já até cansei as pernas. Outra coisa, a gente mexeu galinha. Galinha a gente tá mexendo agora, pessoal, mas galinha nossa que nós mexeu não foi pra venda, né? Então nós não conseguimos falar assim. Mas aqui na região nossa, uma galinha assim, pra um frango pra matar, pra comer, tá bem caro. Tá tipo uns R$70, gente. Só que, levando em conta, tem que ser o frango caipira mesmo. Levando em conta, né, que ele demora 7 meses pra ficar no ponto. Então aí eu já não sei. Logo vai ter uma novidade aqui no sítio, gente. Se tudo der certo, né, eu ganhei umas galinhas poedeiras, então eu já vou conseguir falar com vocês daqui um dia sobre ovos. Porque aqui da roça é assim, gente. A gente tenta de tudo um pouco, né? Até uma hora dá certo. Ó, filho, onde é que o pintinho tá? Lá no coio do pé de coco, se arriscando. A gente tenta de tudo um pouco, né? Até uma hora a gente consegue achar uma coisa assim que a gente consegue mexer e dar certo, né? Dar lucro. Gente, tem o peixe também, né? Que eu esqueci de falar. O peixe, a gente tá aqui com 3 tanques parados. E o peixe, o que acontece? Até chegar aqui perto, né? O peixe é o seguinte, gente. Ele pode até te trazer um lucrozinho, mas é sabendo trabalhar, né? E também você gera um pouquinho de gasto para poder chegar ele no tamanho certo. Demora, gente, tipo aí uns 6 meses. E aqui, todas as vezes nós pôs peixe aqui, a gente trabalhou errado. Porque rege meio cabeça dura, né? Aí eu sempre falava com ele para colocar pouco peixe. E ele colocava muito, então atrapalhava muito o desenvolvimento do peixe. Porque o peixe você tem que estar colocando pouco para ele crescer rápido. E a ração aqui a gente gastou muito, gente. E aqui onde a gente mora é muito caro, é cento e tanto um saco de ração, enquanto diretamente da fábrica é uns 70, 80 real. Que eu falo com vocês, né? Tem coisas que a gente não pode nem falar, mas é a experiência da gente, porque às vezes você mora num lugar que é mais facilitado, né? As coisas mais baratas. Então o peixe pra gente, a gente não teve assim um alto lucro, né? É uma coisa que a gente ainda quer mexer, mas dentro dos padrões, né? Colocando os peixes certinho, o tamanho. Mas aqui para vocês terem uma ideia, né? Tem o gasto da energia, que é o aerador chafariz. O gasto da energia para encher o tanque. Você tem que estar tirando a água direto e repondo, né? Senão vai ficar muito pesada para os peixes, eles vão demorar a crescer. E o gasto com a ração ainda, né, gente? Então é energia, água e alimentação. Então o peixe para nós não trouxe assim um alto lucro, né? Futuramente a gente quer colocar aí, colocar mais pouco também, só mesmo para nós divertir, pescar. E se sobrar, nós vende, né? Como se diz. Mas também para você colocar um tanque de peixe em funcionamento dá um pouco de trabalho, né, gente? Que tem que escavar a lona, né, gente? A água. Tem que ter bomba, tem que ter poço, então muita água no rio. Por aí vai, né, pessoal? Tem até um videozinho aí no canal que eu falo sobre valores aí dos nossos tanques, gente. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link aí embaixo, tá bom? Aí, gente, 2 coisas que a gente mexeu, a gente gostou bastante. Por agora a gente não tá mexendo, né? Uma delas foi o milho, gente. O milho verde. A gente parou um pouco porque agora na época da chuva, né? Todo mundo planta, então todo mundo tem. Então aí o valor despenca bastante. E você acaba não vendendo ele mais barato, o milho verde. Ou então às vezes nem vende, né, gente? Que dá muita cheia. Todo mundo tem um pezinho de milho no quintal nessas épocas de chuva, né? Porque na seca é mais difícil de produzir. Aqui onde a gente mora não é todo mundo que tem irrigação, né? Pra estar plantando e nem a terra. Aí a gente gostou bastante, gente. O milho verde superou nossas expectativas, porque
Você vende ele, a espiga, vende por valor unitário. E também a gente consegue vender o pé de milho aí para você fazer a silagem, ou então você mesmo faz a silagem. Você consegue vender os pés de milho para pessoa tratar dos gados, ou então você mesmo faz a silagem. A silagem você pode vender, ou então tratar do gado, que foi o que aconteceu com nós, tratando das nossas vacas leiteiras. E aí foi uma coisa assim que a gente gostou bastante, gente. Um espiga de milho aí a R$1,70 não te dá prejuízo, não. E outra coisa também que... E uma coisa que a gente gostou bastante, gente, é tipo a compra e venda, né? De gado, essas coisas. Você dá uma engordadinha neles e vende. Mas aí você tem que ter o dinheiro, né? Pra tá comprando. Aí é muito dinheiro. Mas o milho eu acredito que tá em primeiro e a compra e venda em segundo lugar. E vocês, gente, se vocês morassem no sítio, em que vocês investiriam aí? Tem hora que aparece muita ideia, né? Aqui, tem hora que o pessoal comenta bastante coisa no canal. Por que você não faz? Oh, meu Deus, deixei o dinheiro aqui pra pagar o café. Jesus, tá ventando. Vou pegar aqui. Aí, gente, isso aí que eu conto é coisas da vida real, coisas que a gente já passou. Já tem aí 11 anos que eu e meu esposo casou, então a gente tem 11 anos aí que a gente tá tentando, né? E tem muitas outras coisas que a gente já inventou fazer, gente. A gente já inventou, Regis uma vez inventou uma máquina de fazer bloco. Ele mexeu com isso, só tem muito tempo, né? Eu não consigo nem falar com vocês. Foi assim quando nós casou. A gente já comprou máquina de chinelo. É uma coisa assim que muito... O custo é alto para você fazer e na hora de vender o povo reclama bastante, né? Mas eu não vou falar sobre esse assunto agora não. Talvez eu possa fazer outro vídeo depois. Então, as coisas a gente mexeu aqui. Depois a gente tá nesse sítio aqui. Foi lavoura. Porco. Gado. Galinha agora a gente tá mexendo. Ainda não vendeu. Não tá mexendo para venda ainda, né? Talvez futuramente a gente aumente elas para... pensar nessa parte. E plantação e leite. Eu mesmo, da minha parte, eu gostei muito de fazer queijo, gente. E é isso, gente. A gente aqui na roça, a gente sempre tá inventando uma coisa assim pra poder agregar valores, né, pro sítio. Porque a gente tem que manter um sítio, né, gente? Um sítio assim... Só de você morar num sítio, você tem que ter alguma coisinha pra manter ele, né? Então, gente, é sobre isso, é a experiência nossa aqui no sítio. É o que nós passamos, o que nós mexemos, o que deu, o que não deu. Tudo dá um lucrozinho, gente, pouco, mas dá. Então, se você tiver a capital de ir aí pra mexer, né, compensa. O que não compensa também é ficar parado. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que a gente tinha que fazer aqui no nosso sítio, gente, pra trazer um lucrozinho. E o que vocês, se vocês moram na roça, o que vocês mexem? Se vocês fossem morar na roça, o que vocês mexeriam? Esse é o vídeo de hoje. Tchau, até a próxima. Fique com Deus.